Toledo, de repente essa semana só se falava de DeepSeek e bolsa. E o que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse chinês? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, Thaís Bilenque, na segunda-feira a Bolsa Americana teve uma queda estrondosa e algumas empresas de tecnologia que estavam liderando a alta da Bolsa nos últimos meses, como a NVIDIA e a AMD, que são fabricantes de chips muito caros e muito sofisticados, que são empregados principalmente para uso na inteligência artificial, essas empresas que vinham puxando a Bolsa despencaram. A queda, para você ter uma ideia, a queda da NVIDIA, das ações da NVIDIA, foi a maior da história em perda de valor patrimonial da empresa. A empresa perdeu dezenas de bilhões de dólares em valor de mercado num dia só. E tudo por causa do DeepSeek. O que é o DeepSeek? DeepSeek é um aplicativo de inteligência artificial muito parecido com o ChatGPT. Pra você ter uma ideia, ele ficou tão popular tão rapidamente que foi o aplicativo mais baixado na loja da Apple para os telefones, para os iPhones, né? E ultrapassando, inclusive, o ChatGPT. Com uma diferença, né? Qual? Ele é chinês. Então, exatamente. Esse DeepSeek, ele é de uma empresa chinesa que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar, né? E de repente entrou chegando não só mostrando um produto que compete diretamente com o ChatGPT, como eles tiveram uma jogada de gênio, porque ao mesmo tempo que eles lançaram o aplicativo no final do ano passado, eles publicaram um paper acadêmico contando como é que eles tinham feito o que fizeram. E nesse paper, eles descrevem todas as diferenças na modelagem da inteligência artificial do DeepSeek em comparação, por exemplo, com o ChatGPT, como falar, olha, e a gente fez isso gastando 6 milhões de dólares. Bilhões. Milhões, exato. Então... E o ChatGPT custou? Algumas centenas de milhões de dólares se você contar só a compra de chips. Eles gastaram 6 milhões em chips. Só que você tem muitos outros gastos. Mas, então, assim... O que o mercado entendeu? Falou, olha, tem um chinês aí, que a gente não conhecia, que fornece basicamente a mesma coisa que o ChatGPT fornece por uma fração do preço. Ferrou. Quem é esse chinês? O fundador da DeepSeek é um engenheiro, um cara especializado no assunto, né, mas que fez carreira no mercado financeiro. Em 2015, ele fundou a High Flyer Quant, que é um fundo, um hedge fund, né, de especulação no mercado financeiro, que conseguiu arrecadar e investir 8 bilhões de dólares. Teve muito sucesso. E qual que era o atrativo desse fundo? É que ele tentava antever as tendências do mercado usando inteligência artificial. Então, ele já começou com uma aplicação específica de inteligência artificial que deu muito certo, eles ganharam muito dinheiro. Esse chinês chama-se Liang Wenfan. Ele nasceu na província de Guangdong, na China, em 1985, se graduou em engenharia... 40 anos. Exatamente. De informação eletrônica pela Universidade de Xishan e... Gastando seu mandarim. Gastando todo o mandarim que eu não tenho, né? Tô fazendo aqui uma especulação em chinês. E ele se especializou em inteligência artificial desde a faculdade, teve esse grande sucesso financeiro com esse fundo, e daí ele resolveu falar, não, agora vamos fazer algo para o bem da humanidade. Estou sendo um pouco irônico, mas não muito. A ambição do Liang Wenfan não é fazer apenas o que o ChatGPT faz. Ele fala, os americanos saíram na frente. Nossa chance da China de dar um salto é não se dedicar à inteligência artificial específica ou restrita, que é capaz de fazer uma coisa bem feita, mas alcançar aquilo que alguns acham que é impossível, que é a inteligência artificial geral. Como assim? Basicamente, se fosse fazer uma metáfora, é a diferença entre a Alexa e o robô do filme Blade Runner. É basicamente isso. O que ele ambiciona é fazer
um humanoide com inteligência capaz de aprender sozinho, que você não precisa instruir e treiná-lo, entendeu? Mas aí você tem que pôr um caráter nele também para a coisa não degringolar, né? Sim, aí tem toda essa discussão ética que vem junto, mas alguns dizem que teoricamente até é impossível fazer o que ele pretende. O fato é que ele conseguiu fazer a inteligência artificial restrita, que alguns falam em estreita, muito bem feita, com o DeepSeek, e a um custo muito mais baixo. Por que isso afetou a Bolsa Americana? Esses chips que são usados para fazer essa computação poderosíssima, supercomputadores que sustentam os ChatGPTs da vida, custam $50 mil um chip. E você precisa de milhares desses chips. Então, a avaliação que se tinha nos Estados Unidos é que fala, nós estamos por cima da carne seca, não só porque nós começamos primeiro, como nós fabricamos os chips, a gente restringe a venda desses chips para o exterior, para a China, por exemplo, e nós já investimos centenas de bilhões de dólares nesse negócio. Nunca ninguém vai nos alcançar. Bilhões? Agora bilhões. No total, por quê? O chip custa $50 mil, você precisa de milhares deles, então você vai gastar algumas dezenas ou centenas de milhões de dólares só comprando o chip. Mas aí tem energia elétrica, que esses negócios consomem energia. Uma barbaridade. Você precisa de energia, você precisa da nuvem para fazer essa computação na nuvem. Então, algumas empresas tipo Google, a Amazon, alugam espaço na nuvem para você fazer essa computação lá. E os caras que vendem esses chips estavam supervalorizados. Aí você chega lá um chinês falando, gastei uma fração do que vocês gastaram, muito menos chips do que vocês usaram e consegui o mesmo resultado e publica um paper acadêmico demonstrando que ele, nos testes hoje, que são padrões, ele teve um desempenho muito bom. O mercado falou, então toda a nossa premissa está errada. Por que eu vou continuar comprando ação de empresa de chip se o chip não é tão valioso assim, não é absolutamente indispensável como a gente pensava que era? Se a computação na rede não vai precisar de todo mundo, vai precisar recorrer a essas empresas aí. Então a bolsa despencou por causa disso. Tem algumas peculiaridades no DeepSeek. Se você pergunta, eu perguntei para ele quem era o Dalai Lama. Ele não respondeu. Ele travou. Daí eu perguntei o que está acontecendo no Tibete. Aí veio uma resposta e ele tem um botãozinho que é opcional, que você aperta lá, que chama Deep Thinking, que você lê o que ele está pensando antes dele te dar a resposta. Eu achei a coisa mais legal de todas. Ele fala, não, esse cara aí que está me perguntando do Tibete, ele já tinha me perguntado antes do Dalai Lama, então ele provavelmente deve estar querendo saber alguma coisa sobre as implicações. E aí você vê... Ele expõe o raciocínio. Expõe o raciocínio, como é que ele chegou naquela conclusão, e daí no final ele te dá a resposta. E ele no final me respondeu, uma resposta que não ia nem desagradar a mim, nem ao governo chinês. Assim, uma coisa meio anódina. Não, o Tibete teve uma província independente, que pertence à China, mas, enfim, uma resposta que não seria talvez a mais correta, mas, ao mesmo tempo, Google Maps acabou de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América se você acessa o Google Maps dos Estados Unidos, e classificou os Estados Unidos como um país sensível para o Google Maps, junto com a China. O que isso significa? Isso significa que as denominações de alguns lugares nos mapas do Google Maps vistas a partir dos Estados Unidos têm um nome que é diferente do que é no Brasil, por exemplo. Na China, sim, por isso é sensível? Na China, sim, exatamente. Então, ele tem então, os Estados Unidos foi equiparado à China nessa questão de sensibilidade geográfica. Sei lá, viu? Deixar esses caras fazerem o que eles querem sem regulação, sendo que eles têm atuação global, é um risco. Então, e agora ficou mais difícil, porque se antes você podia pleitear algum tipo de regulação nos Estados Unidos, agora você vai ter que negociar com o governo chinês, porque eles mostraram que tem uma capacidade, se não é ainda igual, está chegando perto e tem uma ambição ainda maior. E para complicar ainda mais, eles colocaram uma parte do software, do modelo deles de inteligência artificial, em software livre, o que dá acesso para muitas pessoas, a partir do software chinês, desenvolverem suas próprias aplicações de inteligência artificial, o que também é ruim para o modelo de negócio, por exemplo, da empresa que está por trás do ChatGPT, que vendia esse software. Então, deu uma bagunçada geral no mercado e
esse é só o começo da história. Gente, só faz uma semana que o Trump tomou posse. E ele ainda deu esse nome DeepSeek, achei infeliz, mas tudo bem. Mas ótima história. Até o Trump comentou, né? Falando, olha, toma cuidado aí, as empresas, não vou deixar as empresas americanas perderem o domínio dessa área. Quero ver como. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win. Ele achou que driblou o TikTok e veio aí o DeepSeek. Exatamente. E assim, lá na Vivar. E o Liang Wenfan, que ninguém... E é engraçado, porque ele tem cara de nerd. Ele tem óculos grossos, assim, ele é o estereótipo do nerd, ele odeia aparecer. Inclusive, se você pergunta pro DeepSeek quem está por trás do DeepSeek, quem é o fundador do DeepSeek, ele não te diz que é o Liang Wenfan. Eu precisei recorrer ao ChatGPT para descobrir isso.